O maior risco da sua vida não é errar, é repetir. Muitas pessoas acreditam que o fato dela ter errado em algum momento da vida foi o que fez a vida dela ficar assim, parada, estagnada, estar em uma situação que ela não gostaria de estar vivendo. Só que não é o fato dela ter errado ou dela estar errando. O fato que está prendendo a vida dela, não está deixando ela avançar, realizar sonhos, é justamente repetir certos padrões. Quando você erra, você automaticamente fez alguma ação, você tentou de alguma forma realizar alguma coisa, só que não é isso que está fazendo a sua vida ficar parada, não é isso que está fazendo você se sentir desanimado, de certa forma estagnado, é o fato de você estar repetindo alguns padrões inconscientes. Quando você toma uma decisão, quando você toma uma atitude, isso de uma certa forma está te levando para frente. Ou você vai ter um resultado positivo, ou você vai ter uma lição que vai fazer você lá na frente ter um resultado positivo. Agora, quando você repete os mesmos padrões de forma inconsciente, isso sim faz com que você se sinta nesse estado atual, desanimado, desmotivado. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Muitas pessoas acreditam que errar é ruim, pelo contrário. Errar mostra que você está insatisfeito com alguma coisa e você está tentando fazer alguma coisa para mudar isso. E no meio do caminho, errar é inevitável. Porém, quando você erra, você aprende, você cria uma casca para você que vai te fortalecer. Toda ferida, quando ela cicatriza, aquele ponto que foi machucado, ele fica mais forte. Assim é quando você comete um erro. Você acaba se tornando um pouco mais forte, você se torna ali mais cascadura para aquela coisa, para você não repetir os mesmos erros. Só que muitas vezes a sua vida não está avançando porque você está repetindo os mesmos padrões. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse tema, se você não me conhece, meu nome é Kaique Pereira e esse daqui é o canal Ponto de Partida, um ambiente de desenvolvimento pessoal para quem cansou de fingir que está tudo bem e quer assumir o controle da sua vida. Então, se esse tema já te interessou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. Muitas vezes na nossa vida, a gente até quer chegar mais longe, a gente quer realizar nossos sonhos, a gente tem ambições, a gente sonha, muito sonhador. O brasileiro, ele é muito sonhador. Porém, ao longo do tempo, você vai notando que você vai tendo os mesmos resultados. Mesmo resultado na vida financeira, mesmos resultados nos seus relacionamentos, mesmos resultados na sua vida profissional e assim vai. E por que isso acontece? Nós somos programados para repetir padrões ao longo dos anos. Desde a nossa infância, que é quando a gente molda principalmente a nossa parte comportamental, até a nossa adolescência, até a nossa fase adulta, nós somos moldados a repetir certos padrões. E esses padrões faz com que nós tenhamos os mesmos resultados. Não adianta você querer chegar em um lugar diferente pegando o mesmo caminho. Isso eu aprendi na prática alguns anos atrás. Por cerca de 10 anos eu trabalhei em uma fábrica que tinha uma linha de produção. Eu era da manutenção. Então no meu tempo livre eu ia lá conversar com a rapaziada, matar um tempo. Eu comecei a reparar como que funcionava a linha de produção. Para aquela produção ter o mesmo resultado de produto, ela tinha que repetir os mesmos processos, ou seja, a mesma matéria-prima, na mesma medida, a mesma quantidade, com as mesmas ferramentas, para no final chegar o mesmo produto. E se mudasse qualquer coisa no processo, o produto não saía igual. Então o que acontecia? Ia lá para o conserto, ou era para o descarte, ou tinha que começar tudo de novo. Então aquilo me chamou a atenção porque eu comecei a reparar que na nossa vida, e na minha vida mais especificamente naquela época, também acontecia daquela forma. As pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que trabalhavam ao redor, elas tinham o mesmo resultado das pessoas que vieram antes delas. E aí aquilo começou a me incomodar de uma certa forma, porque eu não queria ter o mesmo resultado das pessoas que estavam à minha frente, assim, em tempo de casa dentro da empresa. E isso eu comecei a levar para as outras áreas da minha vida, para as minhas amizades, para outros ambientes que eu frequentava. Então eu comecei a analisar isso. Opa! Mesmas ações, mesmos resultados, porém não era aquele resultado final que eu queria. Tudo aquilo me acendeu um alerta.
E esse alerta fez com que eu começasse a pensar sobre se era aquele caminho que eu queria seguir. Então, muitas vezes na sua vida você pode analisar. Na sua vida financeira, vê se você não está repetindo alguns padrões. Por exemplo, os mesmos padrões de comportamento, os mesmos padrões de hábitos do que a sua família, das pessoas mais próximas a você. Uma criança, quando ela está ali naquele processo de desenvolvimento dela, ela é uma folha em branco. A vida ela vai criando esse processo de aprendizado na gente sobre como devemos fazer as coisas. Não necessariamente hoje você faz aquilo que você realmente queria fazer. Hoje você pode repetir coisas que te ensinaram durante esse processo de aprendizado. E foi isso que eu comecei a analisar. Então, analisa na sua vida. A sua vida financeira não é parecida e semelhante com as pessoas que estão à sua volta? E nesse vídeo eu não quero nem tratar em questão social, de desigualdade social. Não, estou falando em questão do que está ao nosso controle, que é comportamentos e hábitos. Analisa a sua vida. Não é algo semelhante? A parte financeira, a parte de relacionamentos, a parte profissional, a parte de amizades, não é semelhante às pessoas que estão à sua volta? Foi isso que eu comecei a analisar e vi que se eu quisesse ter um resultado diferente, eu precisava ter ações diferentes. É esse tipo de comportamento que vai determinar os resultados que você vai ter na sua vida. Se você tem os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos das pessoas que estão à sua volta, você vai ter o mesmo resultado que essas pessoas. Não tem como você querer chegar em um lugar diferente pegando o mesmo caminho. Isso daí é algo básico da vida. Você vai chegar no mesmo resultado, querendo ou não. E muitas vezes você está sem energia, você está desanimado, você está desmotivado porque não é o resultado final que você quer, porém é as mesmas ações que você repete. Você acaba repetindo isso de forma inconsciente, mas dentro de você tem uma força, tem uma energia que quer ter algo diferente, que quer alcançar resultados diferentes, mas você está repetindo as mesmas coisas, então isso acaba te deixando aí desanimado, desmotivado, porque você queria estar vivendo coisas diferentes. E um dos motivos pode ser que seja isso. Dentro da sua vida você está repetindo padrões que você não gostaria de repetir porque você não quer ter os mesmos resultados. E isso acontece de forma totalmente inconsciente. Você era uma folha em branco e a sociedade, o ambiente que você cresceu foi moldando a sua forma de fazer as coisas, de pensar, de se comportar. Então você acabou adquirindo os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. Se as pessoas à sua volta consumiam bebida alcoólica, provavelmente hoje você está consumindo. Se as pessoas à sua volta usavam o dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, descuidada, você hoje também provavelmente não vai estar sabendo fazer um bom uso do seu dinheiro. Se as pessoas à sua volta é acostumada a usar roupa de marca, sair para rolê, fazer viagens sem poder, provavelmente hoje você vai estar repetindo esses mesmos padrões. Mas dentro de você pode ser que tenha aquela vozinha: poxa, minha vida não tá legal assim. Eu gostaria de estar vivendo coisas diferentes. Mas hoje você não consegue porque você está repetindo esses padrões inconscientes, os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. Porém, você quer chegar em um lugar diferente. Cara, se a sua vida tá boa, se você tá feliz com isso, esse vídeo não é pra você. Se você tá feliz com o resultado que você vai ter ou com a vida atual que você tenha, beleza, é só continuar. Se você continuar, você vai chegar no mesmo lugar. E se você tá feliz com esse lugar, maravilha, é só continuar. Agora, esse vídeo é para quem tá insatisfeito, para quem tá cansado de repetir as mesmas coisas, para quem quando deita a cabeça no travesseiro e fala: poxa, não era essa vida que eu gostaria de estar levando. Então, o que você deve fazer hoje na sua vida? E o que eu fiz para mudar isso também? Primeiro ponto foi questionar. Eu comecei a me questionar por que eu não poderia ter um resultado diferente. A partir do momento que eu comecei a me questionar, eu fui atrás das respostas. E uma delas foi isso: que eu estava repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos e os mesmos hábitos. Então, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Comecei a quebrar esses dois padrões. Poxa, quais são os comportamentos? Comecei a listar os comportamentos. Quais são os hábitos? O que todo mundo está repetindo? Comecei a listar até que eu comecei a identificar
que realmente fazia sentido. Realmente eu estava seguindo os mesmos passos e realmente eu iria chegar no mesmo lugar. Isso você deve fazer para sempre na sua vida, porque o ser humano ele é muito adaptável. Então, a partir do momento que você tiver uma pequena mudança na sua vida, você vai acabar se adaptando e você não vai conseguir avançar sempre. Então, isso é um exercício, uma atividade que eu sempre faço na minha vida periodicamente. A cada alguns meses eu faço. Será que eu estou na rota? Será que eu estou indo para o lugar que eu quero chegar? Ou será que novamente eu estou repetindo algum padrão? Ou será que novamente caí na armadilha de repetir os padrões inconscientes? Não vai ser fácil, porém, se você realmente quer chegar em um lugar diferente, se você realmente quer mudar a sua vida, se você realmente quer assumir o controle do seu destino, você precisa fazer esse passo. Muitas pessoas, quando você tiver as suas primeiras mudanças, vai te criticar. Depois elas vão se afastar de você. Por quê? Você não serve mais naquele ambiente. Você se destacou. E não necessariamente você vai ser a pessoa certa ou errada. Não é sobre isso. É sobre o que tem dentro de você. Sobre o que você quer alcançar. É sobre o que você quer seguir para a sua vida. Se você está feliz dessa forma, continue. Agora, se você está cansado de viver as mesmas coisas, está na hora de você quebrar os padrões. Então, quando você começar essas mudanças, as pessoas vão te criticar e vão se afastar de você, porque você vai ser algo diferente. E o que é diferente costuma ser estranho, não é? Desde a época de escola sempre foi assim. Uma pessoa que se vestia diferente não cabia dentro daquele grupo. Alguém que pensava de uma forma diferente não cabia em determinados grupos nas escolas. Então você vai ser essa pessoa. Quando você mudar os seus comportamentos, quando você mudar os seus hábitos, você vai ser essa pessoa estranha por uma fase da sua vida. Só que quando você começar a ter resultados melhores, as pessoas vão começar a chegar até você e perguntar o que você fez. Como você fez? As pessoas vão ter você como uma referência. Então esse pode ser o ponto de partida que vai fazer você assumir o controle da sua vida, que vai fazer você chegar em um novo resultado dentro do que você sonha. Pega uma folha, num lugar tranquilo, tira aí uns 10, 20 minutos e comece a listar quais comportamentos, quais hábitos eu estou repetindo das pessoas que estão à minha volta. Começa a listar comportamento X, Y, Z. Eu estou bebendo, fumando, eu saio pro rolê, eu tô gastando dinheiro com roupa de marca sem necessidade, eu tô trocando de celular sem necessidade, eu tô comendo uma pá de besteira. Lista tudo, todos os comportamentos, todos os hábitos. Nossa, eu chego em casa, vou direto pra Netflix, eu tô perdendo horas no TikTok, eu tô perdendo horas no Instagram. Começa a listar tudo. Eu não tô fazendo atividade física, eu não estou estudando, eu não estou evoluindo. Começa a listar todos os hábitos, todos os comportamentos. E aqui vai um ponto importante. Todos que façam sentido para você. Cada ser humano é único e tem um resultado e uma solução única para a sua vida. Não queira se comparar a minha vida com a sua, com a do colega, com a do amigo. Não. Se você quer alcançar um resultado, provavelmente ele vai ser único para você. Então você tem que anotar as coisas que fazem sentido para você. Quais são os hábitos, quais são os comportamentos que fazem sentido para mim, que eu preciso eliminar ou que eu preciso substituir. Você não vai querer mudar tudo de uma vez. Começa pelo menos com poxa, eu tô bebendo demais, vou dar uma pausa na bebida. Tô fumando demais, vou dar uma pausa no cigarro. Tô saindo demais para rolê, para barzinho, tô gastando dinheiro demais, vou dar uma pausa. Então listar esses padrões vai fazer com que você quebre essa corrente. Listar esses padrões vai fazer com que você pegue um caminho alternativo. Lembra que cada ser humano é único e tem um determinado caminho? Então, se você não quer chegar no mesmo resultado, você deve pegar um caminho alternativo. Só que se você não identificar na sua vida esses padrões, você não vai conseguir pegar esse caminho alternativo. Por isso que esse exercício, essa atividade, você precisa fazer ele com calma para você listar todos os padrões. O primeiro padrão que eu quebrei na minha vida, que eu posso compartilhar com você, foi o da bebida. Hoje, há anos,
eu já não consumo mais bebida alcoólica. Por quê? Todas as vezes que eu bebia, eu queria sair, eu queria gastar dinheiro. Então tudo aquilo estava me fazendo ter um comportamento ruim e eu sempre chegava no mesmo lugar. Sempre chegava no final do mês sem dinheiro, não conseguia fazer a minha vida financeira melhorar. Esse padrão fez com que eu começasse a pegar um caminho diferente. Então esse foi o meu primeiro passo. Agora analisa na sua vida qual pode ser o seu primeiro passo. Qual pode ser essa quebra de padrão que você vai ter na sua vida. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você quebra esses padrões inconscientes, você começa a ter outros tipos de resultados. Isso vai ser um passe de mágica, vai resolver a sua vida da noite para o dia? Não vai acontecer isso. Nada na vida é um passe de mágica. A vida não é sobre o destino final. A vida é sobre uma jornada, sobre o que você está fazendo hoje. Isso sim que importa. Então, quando você quebrar esses padrões, você vai começar a construir um novo caminho. Mas isso vai ser uma jornada. Ou seja, você vai precisar repetir isso outras vezes. Você vai precisar dar outros passos. Por isso que o nome aqui desse projeto é Ponto de Partida. Para te ajudar nesse momento que a sua vida está parada, está estagnada. Para te ajudar nesse momento que você não sabe para qual caminho seguir. Hoje, aqui nesse vídeo, a minha missão é te ajudar com esse ponto de partida. Quebrar padrões. Esse pode ser o ponto de partida que vai fazer você assumir o controle da sua vida para você ter um resultado totalmente diferente. Ainda esse ano você pode começar a fazer isso e eu recomendo que você faça isso, porque estamos num momento importante. Estamos na transição de um ano para o outro. Dezembro, transição de um ano para o outro. Então, se você quer que o seu 2026 seja totalmente diferente do que o 2025, comece a identificar os padrões, comportamentos e hábitos. Assim você vai conseguir mapear, você vai conseguir identificar, criar consciência sobre o que você não quer repetir e dentro disso você vai colocar novos comportamentos, novos hábitos que vão te aproximar desse objetivo. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que provavelmente você esteja passando por esse momento. Não deixe que o passado condene o seu futuro. Você pode construir um caminho diferente, você pode construir uma rota alternativa. Basta você encontrar o seu ponto de partida. Compartilhe esse vídeo, comente aqui um padrão que você precisa quebrar ou um padrão que você quer construir para 2026. E se você ainda não é inscrito, novamente se inscreva, deixe o seu like para você acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima.